Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar mais um programa inédito do Papo Certo. Vocês já sabem, de segunda a sexta, estamos aqui para trazer muita informação para você e conhecimento sobre diversas áreas do direito, empreendedorismo, política e cultura. E nas terças-feiras, o papo também é cível. E hoje nós vamos falar sobre o direito de diversidade. Quem está aqui para falar conosco hoje é o Dr. Wagner de Oliveira, que é especialista em direito homoafetivo. Muito obrigado pela presença, doutor. Obrigado pelo convite. Eu sempre falo que nesses eventos, entrevistas, a gente fala de amor, daquilo que você pode ser, aquilo que você quiser, aonde quiser ser. E é isso que a gente vai falar aqui hoje. Que maravilha, que bom tê-lo conosco aqui na bancada, Dr. Wagner. Obrigado. E você de casa que já está acompanhando o nosso programa, participe, ele é interativo, através do telefone 3029 8080. Rápido intervalo, já voltamos. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Tu também pode assistir o Papo Certo através dos principais canais digitais, NET, Claro, Vivo e Tubarão. Wagner, para começar o nosso Papo Certo de hoje, quais são os direitos LGBT e como eles variam em diferentes jurisdições? Hoje, se a gente falar em direitos LGBT, a gente fala num dos novos direitos que lançaram nos últimos 10 anos, que são decisões judiciais, porque se eu for falar em legislação, não existe nenhuma. Eu falo que a pessoa tem direito de amar e direito de ser quem é, como eu falei anteriormente. Então, nós temos direito à pensão por morte, direito de adoção, direito de retificação de nome, direito de doação de sangue, direito de companheiro estrangeiro, direito de serviço militar, entre vários direitos. Mas o que muda isso é a jurisdição onde é aplicado. Uma das primeiras decisões do Brasil foi aqui no Rio Grande do Sul, com a doutora Maria Berenice Dias, que hoje é advogada, membro da Comissão de Diversidade Sexual e Gênero da OAB do Estado. Ela deu a primeira decisão de direito afetivo de um casal, a jurisdição do Rio Grande do Sul. Essa decisão serviu como exemplo para outras jurisdições. Hoje, nós temos jurisdições diferentes, mas as decisões são parecidas. Não precisa que um juiz seja apegado àquela decisão, mas a gente muda muito isso, dependendo da visão do juiz, porque como a gente não tem lei, vai da visão do juiz. E os desafios legais, quais são os mais enfrentados? Hoje, o maior desafio que a gente tem é justamente esse, por não ter uma lei. Tudo que a gente tem hoje são portarias e resoluções, principalmente do CNJ. Tem várias decisões do país, o CNJ o que faz? Como vai ter muitas decisões, vamos pegar e largar uma resolução que determina como a retificação de nome de mulheres trans ou homens trans nos cartórios. Aí o que acontece? Essa resolução na pirâmide da legislação, ela fica abaixo de uma lei. Se hoje, que é o maior medo nosso como advogados e militantes, se vier um governante que colocar uma lei que determina que todas essas resoluções, todas as retificações, todos os casamentos, todas as adoções sejam invalidadas, elas vão ser invalidadas. O que eu acho muito difícil, porque a gente está aí há mais de 10, 12 anos com essas decisões. Porém, não temos legislação, que é esse o nosso maior desafio. Hoje, a única legislação que a gente tem, que ela é a próxima de uma legislação própria, é a homofobia, que é desde 2019, que foi equiparada ao crime de racismo, mas não é uma legislação propriamente para o movimento LGBT.
Então, não é considerado um crime ou sim? Sim, considerado um crime. A maior dificuldade hoje nós temos uma delegacia em Porto Alegre, Santa Maria e mais 2 no estado, e que a intenção é que aumente, é a Delegacia Policial de Combate à Intolerância, DPCI, que é a delegada hoje é a doutora Tatiana, em Porto Alegre, é enquadrar isso como homofobia. Tem, em Santa Catarina, uma delegacia e promotores que só enquadram no crime de homofobia se durante o ato da agressão, da morte, seja do que for, tu esteja proferindo palavras vinculadas àquela pessoa, como viado, entre outras coisas, merece morrer. Ou tenha testemunhas nesse sentido, porque pode ser uma agressão comum, pode ser pela pessoa, pode ser pelo que ela fez e não pela sua orientação sexual. Então, enquadrar com homofobia é muito difícil. O que está sendo feito agora também é atualizando o sistema da polícia, colocando a identidade de gênero dessas pessoas. Porque, geralmente, o policial não é obrigado a colocar, até porque, às vezes, é uma pergunta constrangedora, e passa a tela. Hoje, a gente teve uma reunião semana passada, é obrigado a colocar se ela é transgênero, cisgênero ou não binário. Que isso também é um pouco mais complicado, mas transgênero é uma pessoa que não é cisgênero, que não nasce com sexo que realmente, propriamente dito, masculino ou feminino, é uma mulher trans ou um homem trans, e não binário, que não se enquadra em não transgênero nem cisgênero, que não se enquadra em nenhum dos dois sexos. Muito bem, falando ainda sobre isso, como é feito o processo de reconhecimento legal, né, de gênero para as pessoas transgênero? Hoje é bem simples. Eu me lembro que quando eu comecei a advogar 10 anos atrás, a gente tinha que entrar com processo judicial, com laudo psiquiátrico, enquadrando essa pessoa como doente. Tinha que ter certidões de outros amigos, há quanto tempo conheciam essa pessoa por aquele nome. Tinha que ter laudo psicológico, tinha que ter... Enfim, a pessoa tinha que se sujeitar a muita coisa e muitas vezes o juiz chamava pessoalmente para ver se realmente era uma mulher trans ou um homem trans. Hoje não. Desde 2018, há uma resolução do CNJ que determina que todos os cartórios do Brasil são obrigados a retificar o nome e sexo de pessoas trans. Elas vão ter que ir lá, levar uma vasta documentação, porque aquela pessoa morre aquele nome, apesar de continuar com a mesma numeração, mas se eu for pesquisar pelo nome da Amanda, não vou mais encontrar nada. Então, por isso que eu preciso ter tudo certinho. Não pode ter SPC, Serasa, crimes, nada no nome antigo. E aí a dificuldade de conseguir essas certidões, que algumas pessoas procuram os advogados que continuam entrando com ações, que hoje é bem mais fácil, uns 3 meses sai. Não tem custo em cartório. Aqui no Rio Grande do Sul não tem custo. Muitas vezes alguns cartórios cobram só a certidão de protesto, que eu acho que é 80 e poucos reais. É um processo super rápido, posso te garantir assim que no máximo em 1 mês sai. A pessoa sai com um novo nome, um novo sexo, feminino ou masculino, uma certidão nova, que nessa certidão, embaixo, não há observação alguma, ela corre em segredo de justiça, como se fosse sempre aquela certidão. A única diferença disso tudo é se a pessoa, que já aconteceu com 3 clientes minhas, se arrepender da troca. Durante o processo, ela viu que não era uma mulher trans, não era um homem trans, se arrependeu, tirou todas as cirurgias e tudo mais. Aí, para voltar ao nome antigo, tem que entrar com o processo judicial. Nossa, é muito interessante esse documento, até porque não tem, né, essa observação embaixo, é uma questão de respeito, quando muito legal. Quando tu casa, vai embaixo, né? Uhum. Casado, dia tal. E aí depois fica uma certidão de casamento. Na certidão de nascimento não vai nada, porque quando eu for no órgão público para fazer uma nova identidade ou um novo passaporte, sei lá, um novo documento, ele vai receber aquela certidão e não vai ter nada. Ele vai achar que sempre foi daquele jeito. Porque se tiver, é capaz de, sabe, ter um certo olhar. E é esse o objetivo de não ter nada. Wagner, eu quero te pedir para trazer para a gente quais são as proteções legais que nós temos contra a discriminação no emprego hoje aqui no Brasil. É bem complexo, até eu estava conversando antes. Mas pode trazer para a gente bem pausadamente, porque é muito importante a gente trazer isso para o pessoal de casa. Muito. Hoje, que eu falei antes, um dos direitos hoje é o serviço militar da pessoa. Muitas vezes eu sou um homem trans, mas eu tenho o meu sonho em ser sargento, alguma coisa, né? Isso cada deve seguir os seus sonhos. E o serviço militar, em nenhum momento, ele tem alguma legislação que impede de que pessoas trans prestem serviço militar. Porém, eles são submetidos, cada 6 meses, se eu não me engano, a um teste psicológico e de hierarquia com o seu superior. E lá nesse teste, e isso já tenho vários relatos, quando enquadrado como uma pessoa trans ou homem trans, eles colocam que ele está indo contra a hierarquia do serviço, para do serviço militar. Isso já é uma questão de trabalho que eu já entrei. Mas no trabalho empresarial, o que eu recebo muitas ações são discriminação, porque a pessoa passou muitas vezes no concurso público, e aí vão ter que me engolir, eu tenho que entrar,
mas também passa por avaliações. E aí eles acham... Eu me lembro que eu trabalhava numa prefeitura, que eu tive uma ação contra a prefeitura eu mesmo, e a advogada da prefeitura me chamava de viado, quando ia me chamar. Ô, viado e tal. E aí eu mandei as pessoas ficarem cuidando daquilo. E pra mim, ser gay numa cidade interior pequena e ficar todo dia sendo submetido a isso, muitas vezes tu pensa em parar de trabalhar, assim como é na escola, que tu vai lá e desiste da escola. Então, entrei com uma ação contra a prefeitura na época. E eu tenho muitas ações de discriminação, não só por orientação sexual, identidade de gênero, mas por doenças. Ainda há empresas que acreditam que a AIDS ou HIV são ligadas a pessoas LGBT e pedem testes de admissão, dentre aqueles testes de admissão da medicina do trabalho, se a pessoa tem HIV ou AIDS. E pode pedir isso? Não pode. Então já deixo claro, há boletim de ocorrência contra a empresa e há processo contra a empresa por indenização moral. E mesmo que a pessoa tivesse e ela acha algum motivo de demitir essa pessoa porque ela diz que pode ser um risco para os outros colegas, há indenização certa por dano moral na Justiça do Trabalho. E aí, entre outras coisas, tenho agora um processo em Porto Alegre de um menino que trabalhava e todos os colegas ficavam tirando sarro dele. Os colegas não, o chefe. O chefe é responsável pela harmonia do trabalho. Então, se ele não consegue deixar um ambiente harmônico entre os colegas, também a empresa responde. Perfeito. Que coisa, hein? Vamos falar sobre o casamento igualitário e as suas implicações. Pode explicar para nós? Sim, falar de casamento é um pouco triste para mim. Eu casei em 2019 e o meu objetivo quando eu casei foi justamente mostrar, foi bem público para mostrar de que as pessoas poderiam casar. E foi aqui em Canoas até. Não deu certo, mas não é questão de dar certo ou não, é questão de mostrar que as pessoas têm esse direito. Desde 2011, os cartórios do Brasil, também com a resolução do CNJ, são obrigados a celebrar a união estável, que é uma declaração, um contrato bem simples, 80 e poucos reais, se eu não me engano, não precisa de testemunhas, vai lá, é um processo rápido. Geralmente, os casais gays fazem essa declaração de união estável porque o casamento ele é público e a união estável não, então vai lá, ninguém vai ficar sabendo. Mas essa união estável te garante de que após a morte você tem bens, que eu já peguei, casos assim, pensões, filhos, guarda, entre outras coisas, de que tu tem esse direito porque vai demonstrar que é um documento legal de que vocês estavam juntos e terá esses direitos. O difícil é quando a pessoa só vai morar junto e não tem nada. Aí tu tem que reconhecer essa união estável. Mas o mais correto, que eu indico para todo mundo, é casar. Desde 2013, esse ano a gente fechou 10 anos, as pessoas podem casar com uma resolução do CNJ também. Todos os cartórios do Brasil são obrigados a celebrar o casamento, que é um processo barato, de 200 e poucos reais. Tem que ter 2 testemunhas maiores de idade. Vai no cartório, leva a documentação do casal, mais um comprovante de residência dessas testemunhas também, e é marcada uma data. Só que ele é público, é colocado no mural, que vai ser celebrado o casamento dia tal. Sai alguns jornais, e essas pessoas muitas vezes não querem se expor. E no dia lá, eles geralmente colocam vários casamentos juntos, então outras pessoas vêm. O juiz de paz lê aquela ata, com os testemunhas, assina e sai de lá com uma certidão de casamento. Desde aquela data, vocês são casados legalmente, como qualquer outro casamento, e tem todos os direitos como qualquer outro casamento. E quais são os direitos legais, então, dos casais LGBT em relação à adoção e parentalidade? São os mesmos que o casal hétero, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente, que busca equiparar esse bem-estar da criança, sempre é buscado isso. Então, assim, eu vou lá na vara de família do fórum e me cadastro, que eu tenho interesse em adotar uma criança. A fila hoje no Rio Grande do Sul é de mais ou menos 8 anos. Por quê? Porque geralmente os casais querem crianças recém-nascidas. E às vezes surge uma criança recém-nascida, mas ela tem outros 2 irmãos. E tu tem que adotar a família toda. Então também não quer. E vai ficando lá. Então é muito triste porque hoje a gente tem o maior número de crianças sendo adotadas do que casais para adotar, ou pessoas para adotar. Só que como eles querem criança até 2, 3 anos, enfim, acaba não tendo. Se inscreve, eles pedem toda uma relação de documentos. Tu tem que comprovar a tua idoneidade moral, que são com certidões, psicológica, que aí vai passar por um teste psicológico, social, vai uma assistente social na casa, ver se aquele ambiente tem como receber uma criança, aonde que é a casa, se é perto de uma escola, como é que vai ser o tempo dessa família. Passou. Quando tu passou por tudo isso, entra numa lista de adotantes, que é o Cadastro Nacional de Adoção. Aí esse cadastro vai enfrentar a fila como todo mundo enfrenta. Independente de ser gay,
lésbica ou um casal hétero. É o mesmo processo. Inclusive, tem um juiz amigo meu de Caxias do Sul, Diego Locatelli, que é um juiz que foi lá, ele é gay e é um juiz recente, e ele tem uma meta de até o final do ano esvaziar essa fila. Porque ele sabe que muito ali também é desse preconceito, porque existe um promotor em Santa Catarina que saiu na TV, que ele entende que ser adotada uma criança por um casal gay, ela tem grandes indícios em ser gay também, que fere o princípio da dignidade da pessoa humana que está na Constituição Federal. E há estudos que, obviamente, não, porque é uma questão genética. Eu fui criado por uma família extremamente hétero no interior de 2.000 habitantes, sou gay, sou feliz e isso não tem nada a ver com a criação dos meus pais. Então, quando você se cadastra, além do juiz querer saber a opinião do Ministério Público, tem essas outras certidões. Então, o Ministério Público tem que opinar se sim ou se não. E esse Ministério Público ele opina que não. Uma aula de direito aqui. Tá demais esse programa, hein? Parabéns, Dr. Wagner. Continuando, então, com a nossa aula de direito, né? As leis contra crimes de ódio, né? Como protege, então, as pessoas LGBT e como elas podem ser, então, fortalecidas, essas leis, doutor? Hoje o maior crime de ódio que a gente tem é isso que eu comentei antes, que é a homofobia. Isso, para mim, eu nunca vou conseguir entender de tu querer ver uma pessoa morta ou agredir uma pessoa pelo simples fato de ela ser quem ela é. Se você soubesse a dificuldade que é de uma pessoa que sai da sua casa para enfrentar o mundo, não é fácil para mim estar aqui maquiado, apesar de ser um advogado, estou num lugar talvez privilegiado, mas o que eu enfrentei para chegar aqui? Eu me formei numa faculdade onde me jogavam papel nas costas, onde eu não tinha um colega, amigo, onde eu ficava no recreio dentro da sala de aula. Eu tive que ser aluno com laudo acadêmico, a maior nota do curso, para que eu pudesse ser menor que os outros, porque a minha sexualidade fazia com que eu fosse menor do que os outros. Para hoje eu poder ser um advogado, para fazer pós-graduação, para batalhar por aqueles que eu não quero que passem mesmo por mim. Então a homofobia hoje é o maior crime de ódio que a gente tenta combater. Nós estamos num país há 14 anos que mais mata LGBTs do mundo. O ranking mais triste que eu consigo ler todos os anos é esse. A cada 35 horas um dos meus é morto. Enquanto que eu falo aqui, talvez um deles está sendo agredido nesse país. Então, estar aqui hoje, para mim, nessa bancada, e tentar passar um pouquinho de amor para que essas pessoas consigam, meu Deus, o que influencia o que eles são? Que a pessoa passando na rua, ficar gritando coisas. E, ao mesmo tempo, a gente está formando uma equipe muito boa, com várias organizações, sociedade civil, polícia civil, brigada militar, segurança pública, para que essas pessoas também paguem pelos seus crimes. Porque é um crime. E é um crime inafiançável e imprescritível de que vai preso, e vai preso, sim, por um crime de ódio, onde simplesmente não deixou ser a pessoa feliz. Pessoal, nós vamos fazer um rápido intervalo e a seguir, então, mais sobre direito sexual e de gênero com o Dr. Wagner de Oliveira. Fique aí. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Que tal ganhar o prato do seu acompanhante? Com esse app você compra um e ganha um. Simples assim. Vale também para ingressos e hospedagens. De Gramado para o Brasil, o Prime Gourmet traz experiências incríveis para você. Baixe o app grátis e assine quando for usar. Já somos mais de 500 mil aproveitando esse guia gastronômico e turístico. Faça parte desse clube também. Para o cliente, economia e experiências em dobro por um ano. Para o parceiro Prime, clientes selecionados. Uma forma elegante de utilizar descontos. Estamos de volta e hoje nós estamos falando sobre o direito de diversidade com o Dr. Wagner de Oliveira. Dr. Wagner, quais são os recursos legais, então, de proteção e contra a violência doméstica na comunidade LGBT? Além do crime de homofobia, um recurso legal que esse ano também completou mais um ano e, enfim, sou muito feliz em ter conseguido enquadrar isso, é a Maria da Penha. Hoje, começou enquadrando mulheres trans, como eu falei, é mulher, está no documento, enfim, sendo agredida em casa pelo marido, enfim. Depois começou por mulheres lésbicas e agora está com casais gays.
é equiparado ao crime Maria da Penha, que dá prisão e vocês sabem quais as consequências, além do crime de homofobia. Procurem uma delegacia. Se na cidade não tem uma delegacia especializada, não há problema. Em Porto Alegre, quem for de Porto Alegre, tem a delegacia DPCI, que são pessoas preparadas para atender, porque eu sei, trabalhei 2 anos numa delegacia, que o atendimento talvez não seja dos melhores para essas pessoas que muitas vezes são marginalizadas. Travestis e mulheres transexuais, 99% estão no mundo da prostituição nas ruas e muitas vezes são vistas como marginais e são atendidas de uma forma cruel em delegacias. Então procurem, podem ter certeza, ou se tiverem algum receio, procurem um advogado e vão acompanhados. Doutor Wagner, nós começamos o programa falando sobre o amor, mas eu quero falar sobre um outro ponto que também é muito importante para que a gente possa mudar a realidade, que é a educação. Como é feita, então, a inclusão da educação no mundo LGBT? A educação no mundo LGBT, quando a gente fala muito também em evasão, porque eu tive muitas ações em faculdades de pessoas que não aceitavam o nome social de pessoas trans. Tu estar no mundo da prostituição e tu querer ter uma vida melhor, ir para a faculdade, talvez ter uma carreira, que já é difícil estar pagando a faculdade, difícil estar ali numa sala de aula, que hoje, no mundo das mulheres trans e travestis, 5% concluem ensino médio. Então, estar lá já é difícil. Então, respeitem o nome social, que é determinado isso em lei no estado do Rio Grande do Sul. Se a pessoa não é obrigada a retificar o documento, como eu falei antes, ela tem um nome social e deve ser respeitada. Segundo, que nas escolas há vários projetos. E aí também, por outro lado, que há vários projetos de inclusão, do estudo de diversidade sexual ou do estudo de orientação sexual, do estudo sexual em escolas. Há pais também que entendem de que isso é uma forma de incentivar as crianças a praticarem sexo. E não há nada disso. As pessoas têm que entender de que lá fora elas vão encontrar pessoas que são normais. Pessoas que elas merecem respeito. A gente sempre fala que não tem que ser aceito, mas tem que ser respeitado. E eu tenho uma sobrinha no interior que, quando ela tinha 6 anos, estava na escolinha, e um dia quando eu voltei, eu namorava, eu voltei, ela disse assim, Dinda, teu namorado. E eu nunca havia falado para ela que eu namorava. E aí eu disse para minha irmã, meu Deus, mas quem é que ela falou? Ela falou assim, eu, porque ela tem que saber de que isso é a minha família. Então eu falo sempre que a educação vem de casa. A minha educação com os meus pais, que eram bem no interior, talvez não foi das melhores, e meu pai foi criado também muito difícil sair de casa com 9 anos, dizia, se é meu filho gay, eu mato ele, depois eu me mato. E aí, mesmo assim, hoje eu consigo estar aqui, falando de amor. Então, os meus pais não têm muito a ver do que aquilo que eu criei, do que eu queria ser para mim. Eu acho que a educação muito não é só na escola, a educação é de casa. A educação é tu dizer assim, ó, respeita ele, que é uma pessoa educada, uma pessoa que não se passa, uma pessoa que sabe se portar, e uma pessoa que estudou para estar aí, então merece respeito. Eu acho que essa é a minha educação, não a das escolas. Perfeito. Eu gostei do enfoque, né, da educação, diferentemente da instrução, que é aquilo que se aprende na escola. A escola ela vai ensinar matérias, matemática, português, enfim. Agora, educação vem de casa. Vem de casa. Doutor, pode explicar para nós o passo a passo para alterar dados pessoais como nome, gênero, como é que funciona? O primeiro passo é esse que eu falei, que tem que fazer a retificação no registro civil, no cartório ou via judicial, sai uma nova certidão de nascimento. Sai uma nova certidão de nascimento quer dizer que está tudo legal. Aí você tem que, primeira coisa, procurar na sua cidade aonde faz as identidades. Em Porto Alegre, onde você mora, enfim, procure fazer identidade. Com a nova identidade, que tem um novo nome, identidade não vai sexo, mas tem um novo nome, ali você vai fazer todos os novos documentos. Passaporte, vai lá na polícia, carteira de trabalho, vai no Ministério do Trabalho, carteira de motorista, vai no Detran, vai fazendo tudo para sair a nova documentação. Uma questão interessante que geralmente se vai nos Correios é para atualizar o CPF, porque eles têm os sistemas interligados, e na Receita Federal. Geralmente, minhas clientes procuram, Wagner, eu alterei tudo, eu fiz tudo novo, mas eu fui lá no banco e botou o CPF e puxou meu nome antigo. E é uma forma de constranger. Porque a pessoa que está ali atendendo ela não sabe muitas vezes, mas está apresentando um documento aqui, mas o sistema está isso, tem que respeitar o sistema. Aí tem que contar toda uma história. Isso, então tem que ir na Receita Federal. Esse é o mais importante. Tem que ir na Receita Federal, que a Receita CPF, Federal atualiza o CPF, e aí lá é só levar a nova identidade, enfim, eles vão saber o que está acontecendo e vão alterar tudo, para não passar por esse tipo de situações. Um assunto que todo mundo gosta muito é falar sobre o casamento, né? E aí, o casamento religioso. Hoje a gente vê que acontece em cerimônias, né, com palestrantes, cerimonialistas, mas casamento religioso dentro da igreja acontece muito pouco, é muito discriminado ainda? No Rio Grande do Sul, eu não me lembro de ter visto casamento nesse sentido, mas eu já vi em São Paulo, no Rio de Janeiro. Existem umas igrejas que são inclusivas, inclusive igrejas só para pessoas LGBT.
que falam de Deus, que Deus é um só e Deus é amor, né? Diz assim. Então Deus nunca distinguiu o homem da mulher, da orientação sexual. Pelo contrário, Deus diz que todos devem amar todos perante Deus. E eu celebro muitos casamentos. E a minha celebração ela não tem uma validade jurídica. A minha intenção ali é transparecer amor, é levar amor para aquele casal que está ali no momento talvez de felicidade, para que eles possam olhar esses registros, e é o que eu passo. É falando que eles estão fazendo ali é validar o amor. Mas igrejas no Rio Grande do Sul devem existir. Eu não conheço. Eu sei que São Paulo e Rio de Janeiro fazem esse tipo de casamento, mas se a tua pergunta é com relação à igreja católica, evangélica, não fazem. Nós temos hoje um Papa que ele é muito mente aberta, graças a Deus. Ele fala muito que as pessoas têm que ser respeitadas, fala muito de amor. Eu sou católico, mas eu vou em todos os tipos de religiões e respeito todas as religiões, mas nunca também me imaginei casando na igreja. Isso nunca foi meu sonho. Meu sonho era casar. E eu casei. Então eu quero comentar, deixar um furo aqui, que o Wagner, antes de chegar, ele passou aqui na igreja luterana que nós temos do lado da TV. Eu digo, Wagner, cadê tu? Ele disse, eu dei uma passadinha aqui na igreja. Eu sou muito de fé, sou muito de fé. Muito bem. E Wagner, conte para nós, se já tivesse que no dia a dia utilizar o teu conhecimento da legislação, dos seus direitos em algum fato do dia a dia? Sim, não comigo. Hoje eu não permito que ninguém me menospreze. Eu já fui muito humilhado, nunca fui agredido, mas a agressão verbal às vezes machuca mais do que uma agressão física e ninguém merece passar por isso. Ontem eu fui num evento de igreja também e me levou num local assim muito que eu não deveria talvez estar aqui, porque eu pensei muitas vezes em suicídio. A comunidade LGBT, o crime que a gente fala de suicídio, o índice de suicídio é muito grande por essa pressão que a gente serve. Não só a pressão de agressão, mas a pressão de ser alguém perfeito, porque tu quer ser uma mulher trans, então tem que passar por vários procedimentos estéticos. Quer ser um gay, tem que cuidar para não ser um gay tão afeminado, usar tantas joias, maquiagem, tudo. Então essa pressão também do próprio meio. E eu nunca passei por nenhum tipo disso, depois de advogado, porque não teriam coragem de fazer isso. Mas clientes meus passaram situações em mercado, em banco, e eu não permito nunca isso. Porque não adianta também estar aqui falando um monte de coisa e eu vivenciar uma situação e fazer que eu não estou vendo, né? Perfeito. Nós recebemos aqui uma pergunta de um telespectador que é uma pergunta muito pertinente, por mais simples que pareça, mas que traz muita dúvida para quem assiste. O que significa a sigla LGBTQIA+, LGBTQIA+PN+. Sim. Isso. Essa sigla, existe uma conferência nacional que determina essa sigla. Hoje ela é LGBT, tá? Que é pela conferência nacional que a gente tem que respeitar. Mas todos os anos ela é atualizada. Hoje existe mais de 52 tipos de orientação sexual. E essa sigla ela engloba isso. Então, a sigla hoje atualizada é LGBT, que seria lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. O que a gente está incluindo e que vai ter na próxima conferência é o I, que são os intersexos, que são os antigos hermafroditas. Existem vários tipos de intersexos, mas são os antigos hermafroditas. E por que coloco mais? Porque engloba todo o resto. Mas o A é sexuado, P é pansexual, N é neutro, qual mais tem aí? A, B, LGBTQI, A, P, N, é mais. Nossa, gente, já chegamos no final do programa, passou muito rápido, Wagner. Muito obrigada pela tua presença aqui, foi ótimo te receber. Eu sempre falo que nesses eventos que a gente tá falando de amor, e o que eu faço aqui é plantar uma sementinha que tem que ficar todos os dias regando. Talvez nem eu, nem a geração de vocês vão ver essa sementinha crescer, mas eu tenho certeza que desses discursos de ódio que tem por aí, no final o amor sempre vence. Bem, eu agradeço também a vocês de casa que nos assistiram. E também digo que está disponível no Instagram, TikTok, Facebook, do Papo Certo, pequenos vídeos dos nossos convidados para quem quiser assistir novamente. Então, amanhã, às 7h30 da manhã, tem a reprise do programa do Dr. Wagner e às 20h30, um papo empreendedor inédito para vocês. Esperamos a todos.